Sabe aquela sensação de estar meio à deriva, de repente parar e pensar, quem sou eu de verdade? Se isso soa familiar, essa nossa conversa sobre a obra de Sarah Kubrick pode ser tipo uma bússola. A gente vai mergulhar em como uma crise bem pessoal, pode ser o ponto de partida para uma redescoberta incrível. Tudo começa assim, né? Com um sussurro lá no fundo da mente. Uma sensação que, nossa, talvez seja até familiar demais para muita gente. É aquele pensamento que surge do nada, no meio da correria, e te para. Peraí, eu não sei mais quem eu sou. E esse pensamento não vem sozinho. Não é só uma confusão mental, sabe? É uma sensação de estar em pedaços, de que algo fundamental lá dentro simplesmente quebrou. Aí, a coisa chega num ponto de ruptura mesmo. Essa desconexão fica tão, mas tão grande, que vira uma rejeição total. É olhar para o espelho e ter que admitir uma coisa super crua, super dolorosa. Eu odeio essa pessoa que eu tô vendo. E o que foi que disparou tudo isso? Qual foi o gatilho para esse colapso todo? Parece até mentira, mas foi uma pergunta. Uma perguntinha de 3 palavras super simples que um amigo fez num bar. Uma pergunta que foi tipo uma bomba. Derrubou todas as defesas e expôs uma verdade que não dava mais para ignorar. Pois é, essa verdade que veio à tona, ela começou uma bola de neve, uma cascata de eventos que levou não só a um ataque de pânico, mas a uma crise existencial daquelas, no meio de um voo. E a escalada foi rápida e assustadora. Pensa só, tudo começou com aquela perguntinha no bar. No dia seguinte já bateu um pavor de ter que voltar para a vida normal, que já parecia uma mentira. Aí dentro do avião, o clique do cinto de segurança foi o estopim. Soou como uma cela se fechando, sabe? A metáfora perfeita de se sentir presa. E aí o pânico explodiu. Gritos, uma vontade louca de fugir. No portão de desembarque, o corpo não aguentou mais. E foi ali, no fundo do poço, que uma única frase, surgiu no meio do caos com uma clareza total. Eu vou cuidar de mim. Então, a gente percebe que essa experiência toda no avião não foi só um ataque de pânico, né? Foi, na verdade, o sintoma de um problema muito maior, que a autora chama de perda de si mesmo. E para explicar isso, ela usa uma metáfora. Gente, que metáfora? Tá, mas o que é essa tal de perda de si mesmo? Basicamente, a autora diz que é quando a gente falha na nossa principal responsabilidade, a de ser quem a gente é. É aquela sensação esquisita de incoerência, de falsidade, sabe? De olhar para a própria vida e pensar, essa é a pessoa, não sou eu de verdade. E é aqui que a metáfora da sala em chamas entra. É genial, olha só. A poltrona confortável são os nossos velhos hábitos, aquela zona de conforto perigosa. Os livros cheios de poeira na estante é todo o nosso crescimento, nossa cura, que a gente fica adiando. O café que esfriou na mesa é o tempo passando e a gente ali, parado. E as chamas, o fogo, essa é a nossa negação. É o fogo que a gente finge que não vê e que vai queimando tudo aos poucos. E o mais importante de tudo, ignorar esse fogo, é uma escolha. É escolher se queimar. Ok, então, se o grande problema é perder o eu, a gente precisa dar um passo para trás e fazer a pergunta fundamental, né? O que ou quem é esse eu que a gente perde? E a autora joga um desafio para a gente pensar. Quando a gente fala em se encontrar, a gente está agindo como o quê? Como um detetive que está procurando um segredo, algo que já existe e está escondido, ou a gente está agindo como um arquiteto que está ativamente construindo um projeto do zero? Essa pergunta leva a gente para 2 grandes correntes de pensamento. De um lado, tem o essencialismo, que diz que a gente já nasce com uma essência pronta e a nossa missão na vida é encontrar essa essência. Mas aí vem o existencialismo, que é a base do livro, e vira o jogo completamente. Ele diz não. Primeiro a gente existe, a gente é jogado no mundo, e só depois, com as nossas escolhas e ações, é que a gente cria a nossa essência. E essa ideia do existencialismo, ela nos leva para um conceito que é, ao mesmo tempo, super poderoso e, para ser sincero, um pouco assustador. É uma frase famosa do filósofo Jean-Paul Sartre: estar condenado a ser livre. Parece estranho, né? Mas o que ele quis dizer é o seguinte: não dá para escapar da liberdade. Não tem como. A todo santo momento a gente está fazendo escolhas. Até quando a gente escolhe não fazer nada, isso já é uma escolha. E se não tem como fugir da liberdade de escolher, também não tem como fugir da responsabilidade por essas escolhas. Então, beleza. Se a gente está o tempo todo criando quem a gente é, quais são as ferramentas que a gente usa? A autora resume em 3 ingredientes essenciais. Primeiro, a liberdade, que é essa capacidade de poder tomar decisões.
Segundo, a escolha, que é a ação, o ato de usar essa liberdade. E terceiro, a responsabilidade, que é basicamente bancar as próprias escolhas. É assinar a autoria da nossa própria vida. E tudo isso nos leva ao grande objetivo, que não é se encontrar como se a gente fosse uma chave perdida, sabe? O lance é outro. É abraçar a autenticidade como uma tarefa. Algo que a gente faz todo dia. Pensa assim, ó. Autenticidade não é um substantivo, é um verbo. Não é uma coisa que a gente tem, é uma coisa que a gente faz. É o processo de ativamente criar e decidir quem a gente quer ser. É tomar as rédeas da própria vida a cada momento. E para fechar, a autora deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta daquelas bem diretas, talvez até um pouco desconfortável, para a gente levar para casa e refletir. É um convite para a gente olhar para o agora e pensar no futuro. Se a vida continuar exatamente como está neste exato momento, isso vai ser o suficiente? No fim das contas, a mensagem que fica, o grande lembrete, é muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. É uma mensagem de esperança, sabe? De que essa tarefa de se criar, de se construir, tá sempre aí, disponível pra gente. Nunca é tarde demais pra ser quem a gente escolhe ser.